A partir de agora, ouça uma mensagem de motivação com o radialista Jean Carlos Cabral. Olá, meu amigo, minha amiga, um feliz sábado para você. Por aqui o radialista Jean Carlos, trazendo hoje uma linda história de reflexão que eu tenho certeza que vai tocar profundamente o seu coração. Mas antes, eu gostaria de pedir que você compartilhe essa história com os seus amigos na nossa comunidade, no seu bairro, nas suas redes sociais. Faça mais pessoas felizes curtindo aqui os nossos programas. A história de hoje é: o pastor ensina uma lição de vida aos seus discípulos. Havia um pastor que tinha 20 discipulandos. Eram 20 alunos que ele preparava com muita diligência para que um dia eles pudessem fazer a mesma coisa que ele fazia. Mas de todos aqueles discípulos, havia um que parecia que o pastor gostava mais. Era aquele aluno que recebia mais atenção, e os demais ficavam mortos de ciúmes. Esse ciúme era tão grande que resolveram conversar com o pastor. E naquela reunião, aqueles alunos questionaram o pastor o porquê ele tinha um prestígio a mais por aquele determinado discípulo. E um daqueles alunos, tomando a palavra, fez uma proposta para o pastor. Pastor, vamos fazer um teste entre nós. Quem for o melhor será o seu discípulo amado, preferido. Aquele pastor então disse: está bem, eu vou pensar em uma prova para que vocês possam fazê-la e assim vão satisfazer uma curiosidade que eu tenho. Aquele pastor então se retirou, orou a Deus e no dia seguinte ele entregou para cada discípulo um passarinho vivo. Cuidadosamente, ele foi colocando cada passarinho na mão de cada um dos seus alunos. E aqueles alunos ficaram sem entender o que estava acontecendo e ficaram segurando em suas mãos aqueles pequenos pássaros. Aquele pastor então disse: pois bem, será o meu discípulo preferido aquele que conseguir estrangular esse passarinho num local bem escondido, onde ninguém possa te ver. E cada aluno então saiu secretamente para executar aquele desafio. Quem conseguisse estrangular aquele passarinho num lugar bem escondido, sem testemunhas, esse seria o discípulo preferido do pastor. E aqueles alunos, um a um, procuravam os lugares mais secretos, escondidos, e executaram os passarinhos, quebrando o pescoço de cada um deles. E depois de suas tarefas cumpridas, aqueles alunos retornaram e se apresentaram diante do pastor e mostraram os passarinhos. E um deles disse para o pastor: pastor, eu entrei para dentro do banheiro. Quando me certifiquei que não tinha ninguém me ouvindo ou me vendo, eu fui e estrangulei o pescoço do passarinho. Aqui está ele morto. E aquele pastor não fez nenhum comentário. E o outro disse: pastor, eu entrei para dentro do meu quarto,
fechei a porta e quando me certifiquei que não tinha ninguém me vendo, eu também estrangulei o pescoço do passarinho. E aquele pastor também não fez nenhum comentário. E o terceiro então disse: pastor, eu procurei uma gruta e entrei para dentro da caverna, e quando eu estava certo de que não tinha ninguém me vendo, eu quebrei o pescoço do passarinho. Aqui está a ave morta, pastor. E aquele pastor também não disse nada. E o quarto disse: pastor, eu entrei na mata e quando eu percebi que eu estava bem distante das pessoas, que ninguém conseguia me ver, eu quebrei o pescoço do passarinho. Ninguém me viu, pastor. Aqui está o passarinho morto. E aquele pastor, mais uma vez, não comentou nada. E o outro disse: pastor, quebrar o pescoço desse passarinho me deu um trabalhão danado. Eu desci bem no fundo de um poço abandonado. Quando eu percebi que ninguém estava me vendo, eu estrangulei o pescoço do passarinho. A ave está morta, pastor, e eu tenho certeza que ninguém me viu. E aquele pastor não comentou nada. E o outro disse: pastor, eu fui muito mais original. Eu fui até o rio e mergulhei com esse passarinho até o fundo. Quando cheguei lá, pastor, eu quebrei o pescoço do passarinho. E aqui está, ele está morto e ninguém me viu. O senhor pode até observar que ele está molhado. E aquele pastor, mais uma vez, não disse nada. E o outro disse: já eu, pastor, subi no alto de um monte e olhei ao meu redor e vi que não tinha ninguém. Então eu estrangulei o pescoço do passarinho e aqui está a ave morta. E assim, um a um dos discípulos ia dizendo para o pastor como fizeram para estrangular o pescoço daqueles passarinhos em um local muito secreto onde ninguém podia testemunhar. E então chegou a vez daquele discípulo que todos tinham ciúme dele. E ele apresentou o passarinho para o pastor vivo. O pastor então disse para ele: ué, você não encontrou nenhum lugar secreto para quebrar o pescoço desse passarinho? E aquele discípulo preferido então disse: pastor, eu andei por vários lugares. Tive também essas mesmas ideias que falaram aqui. Pensei em me trancar no banheiro, no quarto, no porão. Pensei em ir em um lugar deserto. Pensei em ir numa mata. Pensei em entrar para uma caverna. Mas, pastor, quando eu ia executar a tarefa, mesmo tendo a certeza de que não tinha ninguém por perto, que ninguém estava me olhando, eu sentia, pastor, que tinha alguém me vendo. E eu senti, pastor, que esse alguém era Deus. E por isso, pastor, eu não pude estrangular o passarinho, porque eu não encontrei nenhum lugar na terra onde Deus não estivesse olhando. Aquele pastor olhou para os seus outros 19 discípulos e viu que todos estavam envergonhados. Aqueles alunos tinham em suas mãos as suas aves mortas, tentando esconder o crime que haviam cometido.
E aqueles discípulos olhavam para a mão daquele jovem que tinha aquele passarinho vivo. E o pastor então perguntou para ele: e o que você vai fazer agora com esse passarinho? Ele disse: eu vou soltar essa ave, porque ela não nasceu para ser prisioneira, ela nasceu para ser livre. E ele, estendendo as mãos para o céu, soltou a ave e ela saiu voando, enquanto aqueles outros alunos tinham que cumprir a tarefa de sepultar aquelas aves mortas. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Para entrar em contato com a produção do nosso programa, mande um WhatsApp para 27 99727 2005.